que caminha conosco, que nos ajuda, que nos ensina, que nos auxilia, que nos ampara, que nos acolhe quando a gente cai, que enxuga as nossas lágrimas quando a gente chora, quando acende a luz da esperança, quando nós nos sentimos na escuridão. Esse Jesus, de fato, toca o nosso coração. Foi o momento em que Deus estava entre nós e com todos nós. Então foi muito bonito ver lá o sheik cumprimentando o rabino. Um momento lindo, né? Que a humanidade deveria ver aquilo, né? O sheik cumprimentando o rabino, o budista, o monge cumprimentando o padre, né? O pastor sendo abraçado por uma mãe de santo, né? Então, ali é a presença viva, né? Da fraternidade que Jesus veio trazer. Olá, internautas que estão nos acompanhando no canal da Web Rádio Fraternidade. A gente segue com a sequência de entrevistas com os expositores do nosso 7º Céu. Agora a gente recebe José Carlos De Luca. Prazer em recebê-lo aqui. Uma alegria estar aqui com todos. De Luca, eu escolhi aqui para a gente começar falando a respeito do tema que emocionou muito as pessoas na palestra que você fez aqui no Céu, Jesus, o Mestre do Caminho. Um tema que ficou muito presente no ano passado com o lançamento do teu livro e que hoje emocionou muita gente. Primeiro eu queria te perguntar, por que você acha que emociona tantas pessoas? Emociona quando nós lembramos da figura de Jesus como alguém que participa da nossa vida, alguém que acompanha a nossa história, alguém que não apenas nos indicou um caminho, mas alguém que caminha conosco. Então, quando nós trazemos Jesus para a nossa vida concreta, cotidiana, tiramos um Jesus que está, muitas vezes, que nós imaginamos que ele está no céu, indiferente, distante, inacessível, e conseguimos trazer o Jesus verdadeiro, porque é dele as palavras que estaria conosco até o fim dos tempos, que era nosso amigo, portanto, esse Jesus fica mais vivo, esse Jesus que se interessa pela nossa vida, que caminha conosco, que nos ajuda, que nos ensina, que nos auxilia, que nos ampara, que nos acolhe quando a gente cai, que enxuga as nossas lágrimas quando a gente chora, quando acende a luz da esperança, quando nós nos sentimos na escuridão. Esse Jesus, de fato, toca o nosso coração. É interessante que durante a palestra você usou algumas histórias de Chico para poder justamente exemplificar esse Jesus mais próximo. Existe alguma história que não coube na palestra que você pode contar para a gente? Que sempre é muito bom escutar essas histórias de Chico. Olha, eu acho que tem muitas histórias. A própria vida do Chico, né, ele sempre dizia, né, da presença marcante de Jesus, né? E na nossa própria história a gente sente, né, momentos em que a presença do Cristo, a resposta dele, a mão dele é muito autêntica, né? A gente não pode duvidar de nós, né? Eu, se você me permitir, tem uma historinha pessoal minha que eu considero como... Eu estava escrevendo um livro sobre Jesus mesmo, o amigo Jesus, e comecei a escrever um capítulo em que eu narraria o encontro de Jesus com Zaqueu. Eu comecei a escrever, mas próximo da minha casa, uma casa ali começou a tocar uma música num som muito alto. E aquele som muito alto me desconcentrava. Eu não conseguia concatenar as ideias, os pensamentos, porque o som era muito alto e uma música que não era uma música que me agradava, né? E eu falei, puxa vida, né? Justo agora que eu estou, né, narrando essa história, eu estava empolgado, eu estava com ideias boas, né? O que nem sempre acontece com o escritor, né? Porque tem dia que não sai nada, tem dia que parece que a mente está travada, mas naquele dia não. Eu estava assim, muito empolgado, as ideias fervilhando na cabeça, a escrita fluindo, né? Mas aí entrou aquela música
aquilo arrasou comigo. E eu fiquei esperando para ver se a música terminava ou diminuía o volume, mas não, parece que eles aumentavam cada vez mais, tocavam um funk assim, pancadão, né, bem forte, né? E eu ali falei, puxa vida, Jesus, né? Justo hoje que eu estou falando aqui, contando a sua história, né, do Zaqueu, isso aqui não vai dar, né? Será que o senhor não pode me dar uma ajuda? E fiquei esperando. Não deu 2 minutos, a música parou completamente. Eu falei, puxa vida, será que eles vão trocar de faixa, alguma coisa? E fiquei esperando. Mais uma música voltou, bem alto. Não era mais o funk. Era música, na época de muito sucesso, que contava exatamente a história do encontro de Jesus com Zaqueu. Era uma música composta por um pastor evangélico. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. E a música começou com essa música, alto, estridente. Eu fiquei perplexo e emocionado ao mesmo tempo. E, inevitavelmente, algumas lágrimas se derramaram em mim, porque eu só poderia deduzir que aquilo era a obra de Jesus. Através, talvez, dos espíritos de luz, mas obra dele. Como a dizer, eu estou aqui com você. Não é? E o que me impressionou mais ainda é que quando terminou a música, eu falei, bom, agora vai voltar o punk, né? Vai voltar aquela música, né? Mas não. O baile ali naquela casa acabou, nenhuma música mais tocou e eu pude então finalizar a escrita. Então, dentro da minha pequenez, eu reputo um fato marcante, que eu senti a presença de Jesus naquele momento. Nossa, realmente é impressionante essa história, muito legal. Aproveitando que a gente está falando de Jesus, eu queria que você falasse um pouquinho do lançamento, né, do livro O Mestre do Caminho. Como é que estão sendo as mensagens do pessoal para você? O que você tem achado do lançamento? Olha, nós lançamos o livro em setembro de 2023. Estamos aí divulgando o livro, né, fazendo palestras. Os retornos têm sido bons, positivos, né, exatamente de pessoas que conseguiram perceber no livro exatamente esta mão presente, né, de Jesus, as propostas dele, né, entendendo que ele nos salva na medida em que a gente aceita caminhar com ele, né? Não basta apenas aceitá-lo genericamente, hipoteticamente, mas aceitar significa permitir-se caminhar pelas estradas que ele nos apresenta, né? E saber que ele não apenas indica caminhos, mas ele caminha conosco. Então as pessoas têm dado algum retorno nesse sentido de que se sentem amparadas, fortalecidas, esclarecidas a respeito da missão do Cristo caminhando com a humanidade. Mudando um pouquinho de assunto, De Luca, recentemente, para quem te acompanha nas redes sociais, no dia 25 de janeiro, dia do aniversário da cidade de São Paulo, você postou uma foto numa celebração religiosa na Catedral de São Paulo, junto com outras lideranças de outras religiões. Queria que você falasse a respeito disso e a importância também dessa união. Sim. Dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, né? A Igreja Católica, através do cardeal de São Paulo, Dom Odilo, né, celebrou uma missa. E o cardeal convidou, né, representantes de outras religiões para que estivessem ali também compartilhando aquele momento, né? Então foi um momento muito bonito, nós estivemos ali representando, vamos assim dizer, né, o Espiritismo, mas tínhamos ali representantes de outras denominações religiosas, dos cultos afro, né,
descendentes, tivemos ali pessoal do budismo, também haviam representantes do judaísmo. Então foi um encontro bonito, né, entre as pessoas, abertura da própria Igreja Católica, né, que sempre se mantinha numa posição hegemônica, né, mas aqui agora já começa a abrir essas portas para o diálogo interreligioso. Então foi um momento bonito, foi um momento em que Deus estava entre nós e com todos nós. Então foi muito bonito ver lá o sheik cumprimentando o rabino. Um momento lindo, né, que a humanidade deveria ver aquilo, né? O sheik cumprimentando o rabino, o budista, o monge cumprimentando o padre, né, o pastor sendo abraçado por uma mãe de santo, né? Então, ali é a presença viva, né, da fraternidade que Jesus veio trazer. Muito legal. Para encerrar, De Luca, eu vou te fazer um pedido. A Web Rádio Fraternidade está completando 15 anos. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a rádio. Olha, a rádio é uma bênção de Deus, né? A todos nós, uma programação que nos esclarece, nos consola, a todo instante, né? Quer dizer, ela está ali acessível a todos nós, sempre com uma constelação de oradores, né? De músicos, de informações. Então, é um centro espírita que a gente tem 24 horas na nossa casa. Então, muitas vezes o centro espírita, ele às vezes funciona uma vez por semana, né? A web rádio, ela te propicia informação espírita, esclarecimento doutrinário, consolação, música, arte, de modo que ela colabora muito para que a gente tenha forças para tocar a nossa vida, superar os nossos problemas, nos esclarecer e nos fortalecer na nossa caminhada. Então, meus parabéns aos 15 anos, né, desse trabalho. Rogamos que ele prossiga cada vez mais intenso, levando, né, a luz do Evangelho do Cristo, a luz da doutrina, para muitos corações. Muito obrigado pelo papo, viu, De Luca? Valeu demais. Um abraço para todo mundo que está nos assistindo.